Graça e a paz do Senhor sobre as nossas vidas. Domingo de Páscoa, estamos celebrando a Páscoa, a ressurreição de Jesus, a passagem de uma vida escravizada por pecado e a partir de Jesus a libertação se achegando a toda a humanidade. Que neste domingo você já tenha aproveitado junto com a sua família, ou junto com alguém, ou na presença de Jesus, seu coração com Ele, você já tenha entendido e celebrado esse momento tão importante no calendário cristão. Páscoa é passagem, Páscoa é a saída do Egito em direção à nova terra prometida, a nossa Canaã. Seu coração desfrute desse tempo com Deus, das promessas que Ele tem liberado a partir da cruz. Você tem vida, você tem o poder que emana dEle, você tem sim a salvação, e todo aquele que se achegar a Jesus, esse recebe também a vida eterna e todas as promessas sobre a sua vida. Feche os seus olhos onde você está, celebre Jesus nessa noite. Celebre aquele que te ama. Celebre aquele que se entregou por amor a você. Celebre aquele que foi em obediência, cumprindo a missão que o Pai havia delegado. Aquele que se fez homem, foi 100% homem, mas foi 100% Deus. Aquele que em tudo foi tentado, mas não pecou. E aquele que hoje libera sobre nós também poder, libera sobre nós a unção, a presença, o cuidado, a graça. Você pode receber isso no seu coração onde você está. O Senhor sabe como você se encontra nesse 4 de abril, como você chegou até aqui, mas que a partir dele e a partir daquilo que você vai experimentar nele nessa noite, seu coração ele seja transformado, o ambiente do seu coração ele receba a luz que vem de Jesus. Damos as boas-vindas à tua obra em nossas vidas, Pai. Damos boas-vindas àquilo que Jesus já efetuou na cruz e aquilo que Ele libera sobre nós também. Damos boas-vindas à obra do Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós queremos, Pai, a Tua presença, um lugar santo, um lugar reservado para os Seus. Neste momento, ó Pai, ouvir Tua voz, perceber que o Senhor é aquele que cuida dos Seus. Perceber que como filhos e como crianças podemos, ó Pai, chegar diante de Ti, na segurança de um Pai que nos ama, de um Pai que nos cerca, de um Deus que não se esqueceu de nós. Pai, continua conosco no decorrer desse tempo que estaremos juntamente com a Tua igreja, conectados uns aos outros através do Espírito Santo de Deus e também ligados ao trono da graça, ó Pai. Celebramos a Páscoa, celebramos o Cordeiro Santo de Deus, celebramos Jesus neste dia. Essa é a nossa oração em Teu nome, Jesus. Amém, amém. A palavra do Senhor, livro de João, capítulo 14, verso 1 e 3. Uma palavra que vem para o nosso coração também. A você que nos assiste, a equipe que está aqui trabalhando, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, Jesus falando, creiam em mim também. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Ele foi, mas Ele voltará. Ele está lá, já preparando o lugar para mim e para você. E nós esperamos este dia, ansiamos por esse dia, quando Jesus, Ele virá sobre as nuvens. Ele virá para resgatar a sua igreja, os seus filhos, todo aquele que creu, todo aquele que se entregou a Ele. Esse vai desfrutar de um novo tempo, da plenitude dos tempos, através de Jesus
resgatando os seus, nos levando para os céus e nos fazendo viver para a eternidade junto à presença dEle. Eu quero que você adore ao Senhor conosco através dessa canção. E ela diz: Ele vem. Eu não vou me apegar nas coisas mais dessa terra, pois eu sei que há um lugar que me espera. Eu sou estrangeiro, sim, nós somos estrangeiros. Nosso lar é o céu, e até lá nós seguiremos juntos na direção do nosso Deus, na direção de Jesus, pois Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e Ele está sim dispondo isso a todo aquele que se achega na presença dEle nesse tempo. Celebre a Ele, celebre Jesus. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quando estiver pronto, Ele irá na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Juntos com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, oh. Celebramos o Cordeiro de Deus, oh, Jesus. Eu não vou
está soando, o meu nome irá chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Você pode cantar, o Rei está voltando, oh, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. O Rei está voltando, oh, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Esperamos por ti, Jesus, meu Jesus, meu Jesus. Esperamos esse dia, Pai. Esperamos a tua volta. Estar contigo é o desejo do meu coração. Expresse a Ele o desejo desse encontro, meu irmão, minha irmã. Aleluia, aleluia. Ele virá, é promessa, Ele cumprirá. Sim, Pai. A Páscoa, ela sinaliza a esperança. A Páscoa, ela simboliza um recomeço. Ela foi um marco na história da humanidade, a morte de Jesus. Ela trouxe luz aonde densas trevas estavam, aonde a lei imperava. Agora, através do ato de amor, a graça, ela veio sobre os homens. Aonde você está, perceba a graça do Senhor, perceba o favor imerecido que recebemos dele. Não éramos dignos do ato que ele fez de ir enfrentar a morte, a humilhação, mas ele nos amou, não porque nós merecíamos, mas porque foi uma decisão do coração de Deus nos amar de maneira incondicional e mandar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que creia nele, esse receba a vida eterna. Deus enviou o seu Filho, e Jesus, ele declarou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive, crê em mim, nunca morrerá. E ele faz uma pergunta: crês tu isso? Você crê? Você então recebe dele a vida eterna, você recebe a ressurreição e a vida que vem de Jesus. Vamos continuar celebrando este nome. Você conhece? Cante conosco. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para me salvar, e perdoar. Na
que vivo, Ele vivo está. Oh, que Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Oh, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Vamos somente com o teclado, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, onde ela está? Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Onde está a sua vida? Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Declare mais uma vez. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aquele que operou milagres, aquele que se mostrou sensível ao oprimido, ao enfermo, ao doente, ao esquecido, ao ferido, ao excluído. Ele se manifesta ainda sobre nós, sobre a humanidade. A cruz, ela é o sinal de estarmos religados a Deus através de um novo caminho aberto por Jesus. E se neste domingo você tem se sentido talvez dessa forma, muitas vezes esquecido, muitas vezes com a sua esperança quase se apagando, com lutas, situações adversas, você pode hoje se achegar a Jesus. Você pode hoje descansar nele. Nós queremos orar pela tua vida, levantar a oração intercessória. E nesse momento que você me assiste, outras pessoas também entram em concordância, em oração, para que a igreja ela exerça este papel na chave da concordância, da chave da unidade no Espírito. Nós podemos sim ligar aqui na terra, para que seja ligado no céu, conforme a vontade de Deus, tudo aquilo que as pessoas necessitam neste domingo, nessa Páscoa. Coloque a sua labuta, o seu coração diante dele. Coloque pessoas, talvez que você lembre agora, amigos, parentes, pessoas que você ama, pessoas que precisam de um favor, de um milagre de Deus neste domingo. Esteja se colocando em oração. Ore pela sua vida, ore pelos seus relacionamentos, ore pela sua família. Aquilo que o Espírito Santo de Deus vai começar também a trazer à sua mente, vá colocando. Deus, Ele não está distante, Deus não está longe, Ele perto está. Ele perto está dos seus, Ele perto está daquele que o teme, Ele perto está daquele que se achega com o coração confiante nele, Ele perto está daquele que se quebranta, daquele que vai com o coração contrito diante dele. Perto Ele está desses. Pai, nós como igreja levantamos a oração a Ti. Nós não levantamos oração, ó Deus, às coisas que são falhas dessa terra, aquilo que pode ceder, aquilo, ó Deus, que pode voltar atrás. Nós lançamos a nossa oração no Deus que não falha,
um Deus que está, ó Deus, governando sobre todas as coisas, um Deus que muitas vezes até se entristece por decisões erradas que a humanidade toma, por consequências que vive disso, por colheitas que são feitas, ó Pai, daquilo que mal semeamos de maneira irresponsável, ó Pai. Mas nós clamamos, ó Deus, nesse dia, nesse domingo, a Tua misericórdia se apresente, ó Pai, sobre as nossas vidas, sobre aquele que se encontra aflito, ó Deus, que o Teu favor, Ele possa estar adentrando, ó Pai, aos lares, aos corações, essa graça possa estar indo também aos hospitais, ó Pai, ao lugar onde as pessoas estão abatidas, pessoas que estão se sentindo esquecidas, ó Pai, outras que estão cansadas, outras que perderam a razão na sua vida. O Senhor, ó Deus, pode trazer luz. O Senhor, ó Deus, pode bater a porta desse coração, e esse coração pode te ouvir e deixar que o Senhor entre e faça morada, ó Pai. Páscoa, Pai, ó Deus, é renascimento, Páscoa é recomeço. Páscoa, Pai, ó Deus, é saber que nós recebemos do céu o favor que tanto precisávamos, ó Deus. E nós pedimos em nome de Jesus, envia agora, Pai, os Teus anjos, envia o Teu exército, para que leve, ó Deus, com eles, ó Pai, ó Deus, a porção, ó Deus, do Teu favor, a cura, a libertação, a salvação, ó Deus, o arrependimento, o perdão, ó Deus, que corações sejam tocados nesse momento, enquanto a Tua igreja ora, enquanto os pedidos, ó Deus, são recolhidos diante de Ti, ó Pai. O Senhor é aquele que olha sabendo tudo o que se passa, ó Pai. Nós pedimos, ó Deus, que corações sejam alinhados agora com o Teu coração. Pessoas que se sentem perdidas, ó Pai, elas achem na Tua presença, ó Pai, um abrigo. Elas achem razão. Elas acham, Deus, o aprisco, a segurança que vem de Deus. Nós oramos, ó Pai, crendo que o braço forte do Senhor, Ele está estendido e Ele se move, ó Deus, por toda a terra. Nós já louvamos pelos milagres que aconteceram nesses dias, pessoas que já testemunharam, ó Pai, de libertações, de livramentos, de curas que aconteceram. Mas nós sabemos também, ó Deus, que há outros tantos, ó Deus, que precisam do Teu favor. Os Teus olhos, ó Deus, estejam atentos, ó Pai, se voltem a esses seus ouvidos, ó Pai, ó Deus, com misericórdia e graça se incline a oração que sai deste lugar, a oração que sai de corações desse instante, ó Pai. E ó Deus, a Tua vontade, ela seja feita, ela seja soberana em tudo, ó Pai. Nós oramos, nós cremos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é o momento também onde você tem a oportunidade de servir ao Senhor através da sua oferta, através do seu dízimo, através daquilo que você se dispõe para ser mantenedor no reino de Deus. Temos vivido tempos de desafios nas famílias, nas empresas, mas nós queremos também que o Senhor é aquele que pode operar milagres, Ele pode trazer, sim, fontes em meio ao deserto. E você, onde você está, onde você se encontra, você receba do Senhor também essa confiança. Ele é o teu provedor, Ele é o teu ajudador, Ele cuida de você. E se você se preparou para este momento, você terá a oportunidade de poder abençoar esse ministério através da conta aí que está sendo projetada. E se você desejar usar a chave Pix também, ela consta aí, para que não haja tarifas se você não possui conta no Banco do Brasil. Como que nós fazemos isso? Fazemos com alegria de coração. Fazemos como aquela viúva que, em meio a tantas pessoas que estavam depositando ali suas ofertas, mas faziam isso daquilo que sobrava, a viúva, ela veio, e ela veio entregando o seu tudo, o seu todo, 2 moedas, mas que representavam ali tudo que ela tinha. É um coração, é esse coração que o Senhor deseja encontrar, coração que se dispõe a ser abençoador do reino de Deus. Nós vamos cantar ainda o refrão dessa canção. Você terá liberdade de fazer isso, faça com alegria. Porque Ele
está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Seja a tua mão, ó Deus, estendida sobre os celeiros, sobre as famílias, sobre aqueles que pedem também a oportunidade de trabalho, de terem a sua renda, ó Pai, de poderem, ó Deus, sustentar as suas casas, ó Deus. Que o Senhor abençoe, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, seja a porta aberta, seja aquele que vai adiante, abrindo portas também, fazendo o teu milagre, ó Deus. E aquilo, ó Deus, que o Senhor tem confiado nas nossas mãos, que isso se multiplique. Nos ensina a sermos mordomos no teu reino. Aquilo que ficar sobre a nossa administração, a nossa mordomia, que aí isso a gente faça, ó Pai, com zelo, com sabedoria que vem do alto. Oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa celebração de Páscoa. É o momento onde nós vimos durante a semana celebrações se levantando, a semana que é conhecida como a Semana Santa, que antecede aí a crucificação de Jesus, tudo o que aconteceu e a ressurreição dele. No calendário cristão é uma data muito, muito importante. E sabemos que a mensagem da cruz, ela ecoa até os dias de hoje, ela não ficou presa ao tempo, ela continua sendo transmitida através da própria presença de Deus, mas usando também a sua igreja, usando os seus filhos, para que a mensagem do Evangelho, ela possa se achegar aos quatro cantos da terra. Eu queria que nós pensássemos um pouco e víssemos aquilo que aconteceu nos dias que antecederam a crucificação de Jesus. Dias que Jesus, ele demonstrou, ele fez parte de cenas, ele ensinou, ele ministrou, ele curou, ele corrigiu também. Ele estava caminhando para a sua morte, mas até o fim, ele foi ensinando, ele foi consolando, ele foi se mostrando aos seus. E eu quero começar com vocês e destacar alguns fatos que marcaram os últimos dias de Jesus. No domingo, primeiro dia da semana, 5 dias antes da crucificação de Jesus, isso aconteceu numa sexta, faltando 5 dias para essa crucificação, Jesus, ele faz uma entrada triunfal em Belém. Ele estava sentado em cima de um jumento, e ali algumas pessoas, as pessoas começaram a se aglomerar, começaram a ver, e elas jogavam panos que eram vestes, elas pegavam ramos de árvores e jogavam por onde Jesus iria passar. E eles clamavam aquilo que está registrado em Mateus 21, 8 e 9. Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E hosana significa salve-nos, aquele que habita nas alturas, salve-nos. E cumpriu-se assim, igreja, e cumpriu-se assim, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a profecia que foi dada a Zacarias, registrada no livro de Zacarias, capítulo 9, verso 9, que diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí que vem o teu rei, justo, salvador e humilde, montado em jumento. E eu quero que essa palavra esteja sobre nós também, nessa ministração. Alegra-te, alegra o teu coração, porque o rei, ele veio, e aqui eles estavam ainda esperando nessa profecia, e isso se cumpriu ali com a entrada de Jesus em Jerusalém. As pessoas, elas depositavam nele a esperança, viam nele
a saída para um tempo de opressão que eles estavam vivendo. E isso aconteceu no domingo. No dia seguinte, na segunda-feira, aconteceu que Jesus, ele se dirigiu ao templo e ele se deparou com uma cena difícil, uma cena que ele reprovou, registrada em Mateus 21, verso 12 a 13, diz: entrou Jesus no templo de Deus, e o que ele fez? Ele expulsou todos os que vendiam, compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam ali animais, pombas. E ele disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E Jesus, depois de uma entrada triunfal no dia anterior, agora na segunda, ele vai fazer uma correção sobre o uso inapropriado do espaço que era para adoração a Deus, e estava se tornando um ambiente de mercado de pessoas que estavam explorando a juros altos, outros que vinham comprar. E Jesus recriminou, e ele foi incisivo, a ponto de agir, derrubando mesas, derrubando cadeiras, repreendendo, para que aquele lugar ele fosse novamente santificado. Seguindo a semana, na terça-feira, alguns meninos foram vistos clamando a Jesus, e meninos que diziam o seguinte: Hosana ao filho de Davi. E perto ali daquela cena estavam alguns homens, alguns sacerdotes e escribas, e esses homens se indignaram em ver Jesus sendo adorado por esses meninos, e chegaram a Jesus e falaram com ele: olha, ouves o que estes dizem? E Jesus, sabiamente, sabendo que aqueles homens estavam ali com uma atitude de reprovação à adoração que era dada ao Filho de Deus, Jesus lhes disse: sim, vocês nunca leram a respeito disso? Pela boca das crianças, pela boca dos pequeninos, pela boca daqueles que ainda mamam no peito, tirastes o perfeito louvor. E Jesus, ele responde com uma pergunta também: eles estão louvando de maneira perfeita o próprio Filho de Deus. Isso registrado em Mateus 21, verso 16. E nesse mesmo dia, Jesus, ele vai a um lugar aonde as pessoas estavam levando as suas ofertas, e Jesus se coloca adiante do ofertório e começa a observar pessoas que estavam chegando ali, depositando suas riquezas, entregando os seus bens, entregando dinheiro. E Jesus começa a observar, mas algo chama a atenção dele. É quando uma viúva pobre chega e apenas com 2 moedas, que representavam naquela época o equivalente a meio centavo do cotandrês, que era a moeda ali de Roma. E essa mulher chega com essas 2 moedas e atrai o olhar de Jesus, ao ponto de Jesus ele levantar ali uma ministração, lá registrada em Marcos 12, verso 43, 44, que diz, Jesus falando: em verdade vos digo, que essa pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali que fizeram isso, fizeram daquilo que sobrava, mas ela fez de tudo que ela tinha, mediante a pobreza que ela está vivendo. Todo o seu sustento foi entregue aqui. E Jesus chama a atenção, e ele mostra, meus irmãos, que o ofertar a Ele não é preço, é valor, é o coração entregue, é o coração confiante, é o coração que não é mesquinho e vai fazer as contas e vai dar aquilo que talvez seja apenas um percentual colocado ali na sua palavra, mas aquele que se entrega de maneira integral a Ele, tudo, o todo e o tudo que tem. Ainda nesse dia, Jesus, conversando com seus discípulos, Ele fala a respeito também
de que o templo que foi erguido, esse templo ele seria derrubado. E nós sabemos que, olhando a história também, o templo, depois de 40 anos disso que Jesus, ele diz, esse templo ele foi derrubado através do imperador Tito. E Jesus depois se dirige ao Monte das Oliveiras. E ali num cenário onde podiam contemplar a cidade, Jesus, junto com os seus discípulos, ele começa a falar sobre um tempo de dores. O tempo que era o fim de todas as coisas. E ali, Jesus, ele fala aos seus: olha, surgirão muitos falsos profetas nos últimos tempos. Esses enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. No dia seguinte, agora na quarta-feira, Jesus, ele avisa aos seus discípulos, e a gente pode perceber, meus irmãos, que os discípulos estavam vivendo debaixo de uma carga emocional muito pesada, muito forte. O seu amado mestre estava ali contando a respeito agora de um tempo também que ele passaria por humilhação e por dores até a morte. Jesus fala assim, ó, daqui 2 dias eu serei entregue para ser crucificado. E nesse mesmo dia, Jesus, ele também recebeu de uma mulher ali em Betânia, uma mulher que veio e quebrou o vaso e derramou um unguento precioso de grande valor sobre ele. E Jesus, ele faz uma declaração e disse que aquele ato, ele era uma preparação do corpo dele para o sepultamento. Ainda nesse mesmo dia, nessa mesma quarta-feira, Judas, ele foi visto indo ao encontro dos sacerdotes, dos príncipes dos sacerdotes ali, arquitetar ali, poder colocar um plano sobre a entrega e a traição que ele iria cometer à pessoa de Jesus. A semana segue pesada, difícil, mas Jesus, na quinta-feira agora, junto com seus discípulos, ele se reúne e ele começa então a celebrar a Páscoa, e Judas estava ali, aquele que haveria de traí-lo. A agenda de Jesus nessa quinta-feira, véspera da sua crucificação, ela foi intensa. Jesus, ele fez a ceia com seus discípulos. Jesus depois, ele vai e lava os pés dos seus discípulos, mostrando a humildade de ele como mestre, ser aquele que servia aos seus. Jesus, ele tem uma conversa com Pedro também naquele dia, dizendo: Pedro, você há de me negar 3 vezes. Jesus também, naquela quinta-feira, percebendo que seus discípulos estavam aflitos, Jesus, ele passa a consolar os seus. Eles estavam abatidos com as notícias que estavam recebendo. E naquela quinta-feira, Jesus também vai para o jardim do Getsêmani. E ali acontece aquela cena onde Jesus, ele chama alguns para poderem orar com ele, e esses adormecem, e ele se vê sozinho. Ele começa a levantar a oração a Deus. Ele começa a abrir o coração angustiado que estava, porque ele sabia o que iria passar. Jesus, ele ora ao Pai. Jesus, ele se vê angustiado, aflito, a tal ponto de suar sangue, tamanha aflição que ele estava passando. E aí nesse mesmo jardim, Jesus agora enfrenta a cena onde os soldados vêm, onde Judas, ali para identificar quem era Jesus no meio dos discípulos, ele vai dar um beijo e mostra para os soldados, dá um beijo em Jesus e mostra para os soldados quem era o mestre. Jesus é preso. Jesus é levado então para o sinédrio. Pedro também agora se depara com aquela cena onde por 3 vezes ele nega Jesus. A sexta-feira então agora começa.
Jesus, ele é julgado. Jesus, ele é humilhado, ele é desprezado. E uma cena que me chama a atenção é quando a multidão e muitos daqueles que celebraram a entrada de Jesus há 5 dias atrás, estavam ali na multidão também agora gritando: crucifica-o. Precisava ser feita uma escolha entre soltar Barrabás ou soltar Jesus, e a multidão gritava: solte Barrabás, crucifica Jesus, crucifiquem Jesus. Jesus agora começa a passar por momentos de flagelo, de humilhação, de dor. E às 9h da manhã, no nosso horário, e a gente vê alguns registros que falam que foi na 6ª hora. A 6ª hora, sim, se fosse pelo relógio romano, que começava a contar as horas em outro momento, mas pelo relógio judaico era a 3ª hora, a partir do amanhecer. A 3ª hora, que seria 9h do nosso horário, Jesus, ele é levantado no madeiro. Ele é crucificado ali. Um lugar chamado Calvário. E aí a gente começa a se deparar com uma cena tão difícil do Filho de Jesus, o nosso amado, sendo crucificado, sendo morto, sendo inocente, ele foi condenado à morte. 2 frases que me chamaram a atenção são as 2 últimas frases de Jesus, já ali no madeiro, já ali na cruz. Jesus, ele libera a palavra tetelestai, que significa está consumado, que significa tudo agora se cumpriu em mim, mostrando que nele a justiça de Deus foi operada para que houvesse perdão dos pecados da humanidade. E Jesus, no seu último momento, ele libera também sua última frase na cruz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ali, meus irmãos, a gente vê Jesus falando: Pai, eu agora descanso em Ti. Eu me entrego àquilo que o Senhor irá fazer. Eu me entrego naquele em quem eu posso confiar, em quem eu posso descansar. Talvez para nós que sabemos o final dessa história, até seja um pouco mais fácil, mas para aqueles que estavam ali, contemplando a cena triste, era um momento onde as esperanças elas começavam a se apagar, onde a dor adentrava os corações, onde o luto começava a tomar conta das pessoas. Sabemos que para nós não era uma palavra de um fim, mas era de um começo de uma grande vitória. A vitória queria se eternizar na pessoa de Jesus. Mas Jesus, desde as 9 da manhã, ele ficou levantado ali no madeiro 6 horas. Dor, sede, aflição. Jesus, então, pelas 3 horas da tarde, ele suspira, puxa o último fôlego e ali ele entrega seu espírito a Deus. Antes que a tarde acabasse, Jesus ele foi sepultado. A sexta-feira acaba dessa forma. E aí vem o sábado. E eu quero chamar a sua atenção para este sábado. A gente olha nesse processo de cruz, o Jesus sendo perseguido, Jesus sendo confrontado, Jesus, as pessoas tentando aprontar armadilhas, os religiosos, os sacerdotes, para que ele fosse pego em alguma transgressão e ali ele fosse preso. Mas a gente vê em tudo isso Jesus operando sinais, curando pessoas, curando coxos, curando cegos, na última semana de vida dele, em meio ao processo que Jesus esteve entre nós, como Filho de Deus, como Filho do homem também.
O sábado do silêncio é o sábado onde a gente pode pensar dias sem respostas, dias da espera, dia onde você só contempla a notícia ruim, porque não há uma sinalização de uma saída, de um escape, de uma esperança. Dias de luto, dias de choro, dias de reclusão. Depois do período da humilhação, agora vem um período do silêncio, um processo que a gente pode ver Jesus também nos ensinando. Às vezes você vai precisar passar por isso, por aquilo que Jesus nos ensina: ser humilhado, crucificar o seu eu, ver que haverá dias onde talvez você não vai ter a resposta para o tempo que ainda vai seguir, para a próxima cena, mas você vai precisar ficar ali, confiante, esperando no Senhor, até que ocorra amanhã da ressurreição na sua vida. E aí, meus irmãos, vem o domingo onde a esperança, ela começa a ser propagada nas primeiras horas do dia. Lá em Mateus 28, verso 1 e 2, mostra que no fim do sábado, já começando o primeiro dia, o domingo, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera ali um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu, chegou e removendo a pedra da porta, ele sentou-se sobre ela. E aí, continuando no verso 5, mas o anjo respondeu e disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. A mensagem de temor, aquilo que estava afligindo o coração dessas mulheres, é trocada agora por uma mensagem dos céus, um anjo que chega e fala: não tenhais medo, eu sei o que vocês procuram, e o que vocês procuram não vai ser achado aqui, porque Ele ressuscitou, Ele não está mais aqui. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Eu quero que nesse domingo de Páscoa, a notícia que vai chegar sobre o teu coração é: não temais, Ele não está morto, Ele ressuscitou. Você recebe essa palavra sobre o seu coração: não temais, Ele não está morto, Ele ressuscitou. O próprio Jesus, depois ele se apresenta a essas mulheres, registrado lá, agora no verso 9 e 10, e indo ela dar as novas notícias aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro e dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus, ele ministra ao coração dessas mulheres: não temais. Gostaria que você recebesse essa palavra nesse domingo de Páscoa, nessa celebração: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia, e lá eles vão me ver, lá eles me verão. Jesus, ele ressuscitou. Jesus, ele se mostra como aquele que é a única esperança, a única vida, o único caminho. Jesus, nessa celebração, ele fala a mim, ele fala ao seu coração. Em tempos de notícia de morte, em tempo de notícias de dores, de despedidas, em tempo de luto, eu sou aquele que se achega e fala: não temais, não temais, porque eu estou aqui, porque eu ressuscitei, porque eu estou com vocês. E a morte, ela foi vencida. Enquanto nós estamos nos preparando para o momento da ceia, e eu quero que também você aí na sua casa, você já deixe separados os dois elementos, o pão e o suco, porque isso foi algo que Jesus ensinou, antecedendo a crucificação dele, estando com os seus. Ele chamou esses à mesa, e ali ele compartilhou desta mesa, e ali ele compartilhou do seu coração. Paulo, ele registra também em 1 Coríntios, no capítulo 15, versos 55 a 57,
Onde está, ó morte? Onde está a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus. A morte foi vencida. Você pode glorificar ao Senhor, você pode entrar aí nos comentários, mas você também pode verbalizar e falar: Jesus, Ele ressuscitou, Ele é adorado, Ele é glorificado, Ele está à destra, Ele está à direita do Pai, Ele nos olha, Ele deixou o Espírito Santo para que não ficássemos sozinhos e órfãos nesse mundo. Ele está no nosso meio, Ele ressuscitou. A fronteira da morte, ela foi rompida, ela foi vencida. O pecado que dominava a humanidade, ele foi vencido na cruz também. E hoje você tem vida, hoje você tem perdão pelos seus pecados. Um sangue precioso foi derramado para que você hoje desfrutasse sim desta promessa, para que hoje você fosse incluído numa nova aliança em Jesus Cristo. Enquanto nós vamos cantar O Rei Está Voltando, você vai ter a oportunidade de preparar o seu coração para o momento da ceia. Quem participa da ceia? Todo aquele que já aceitou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e entende a importância de estar ligado ao corpo de Cristo, que agora é a sua igreja. E entende que Jesus, o Filho de Deus, Ele veio, Ele morreu por amor a você, e Ele voltou ao Pai, Ele ressuscitou, e hoje Ele espera e Ele recebe o teu coração, a presença dEle. Enquanto cantamos O Rei Está Voltando, gostaria que você orasse pelo seu coração e participasse da mesa do Senhor, com entendimento. Aleluia. A mensagem de esperança está sobre nós. Aquele que ressuscitou, Ele voltará. Ele deseja que até lá nós participemos da mesa dEle. Essa esperança, ela não é uma esperança distante, ela não é uma lenda, ela não é algo que ficou lá para trás. A esperança viva, ela está no nosso meio. O próprio Jesus, Ele te chama à mesa dEle. Gostaria que você participasse conosco nesse momento tão importante. Lá em Lucas capítulo 22, verso 19 a 20, diz que tomando pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos dizendo: isso é meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim.
em obediência à palavra do Senhor, à ordenança dEle, comamos o pão. Aleluia. E essa cerimônia ainda continua, e eu quero só abrir um parênteses, porque eu sei que 2 ministérios oportunizaram aí a participação de outras pessoas nessa mesa de hoje. O Ministério Team, Conexão Team, eles distribuíram os elementos da ceia para que os adolescentes também pudessem participar. E eu sei que eles estão usando talvez os elementos diferentes, no sentido, há um capricho, né? Uma garrafinha maior, né? Pãozinho, pão árabe que eles receberam. Glória a Deus. O Ministério Infantil também recebeu os elementos. O Ministério Infantil é uma atividade que eles receberam, né? Que também estão entendendo na linguagem deles, entenderam na linguagem deles nos dias de hoje o sentido da Páscoa. Também eles estão ingressados no reino de Deus, entendendo o maior sentido da entrega de Jesus. Continuando, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice dizendo: este é o cálice, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Em obediência então à ordenança de Jesus, vamos tomar do cálice. Aleluia, aleluia. Ele ressuscitou. Vivo está Jesus, vivo está Jesus. E porque Ele vive, eu posso sim crer no amanhã que Ele já me preparou. Nós vamos encerrar essa noite celebrando a Jesus mais uma vez, dizendo: Senhor, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, ela está nas mãos de Jesus. Vamos cantar esta canção, porque Ele vive. Vamos juntos. Aleluia. Vamos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz meus pecados, mas Ele ressurgiu, e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há,
sem medo, porque Ele venceu. Então terei vitória, irei na glória. O meu Jesus, Ele vivo está. Oh, Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Jesus, aleluia, aleluia. Se você pode, coloca nos comentários aí: vivo está o nosso Jesus, Ele ressuscitou. Obrigado por esse tempo, Pai. Como igreja aqui conectados, ó Deus, estivemos na Tua presença, ó Pai. E a Páscoa, Pai, ela cada vez mais tem um sentido mais profundo em nós. Tantas coisas que aprendemos de Ti, tantas coisas que o Espírito Santo aplica neste dia, ó Pai. Essa bênção, ela repouse sobre cada filho e filha, cada lar, ó Deus, que nos assiste. Esta palavra, ó Deus, ela possa, Senhor Deus, brotar e trazer a esperança que vem do alto, a esperança que vem dos céus, o próprio Jesus, ó Pai. Nós oramos, ó Pai, nós abençoamos as famílias nesta celebração. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus sejam com todos, desde agora para sempre. Amém, amém, amém. Obrigado por esse tempo que passamos juntos. A equipe que esteve trabalhando aqui, obrigado, porque desde cedo eles estão aqui, né, para essa gravação. Vocês estão nos assistindo aí às 6 horas da tarde, mas desde 8h30 teve gente aqui já de plantão, trabalhando, montando os equipamentos. Somente alguns avisos. A partir dessa segunda muda o decreto, então os nossos cultos eles voltam a ser nas duas modalidades, presencial e online, a partir de quarta-feira, e nos horários às 7 horas da noite. 7 horas da noite, quarta-feira, estaremos aqui na casa de oração. Domingo que vem, se Deus permitir, também a celebração presencial e online, 7 horas da noite. Deus abençoe, Deus conceda uma semana cheia da presença dEle.